Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula de função afim. Hoje a gente vai começar o estudo dos gráficos, tá bom? Então chega junto aí e vamos lá. O gráfico de uma função do primeiro grau, né, ou uma função afim, ele é sempre uma reta, tá? Em que a gente tem o quê? Nossa função afim ela é escrita dessa forma, né? Nossa função do primeiro grau, ax mais b, em que esse a ele é o coeficiente angular, ele nos indica a inclinação da nossa reta, quer dizer, se a reta vai estar subindo, descendo, horizontal, né? E esse coeficiente angular nos auxilia também, né, com a função ser crescente, decrescente ou constante. Para facilitar a leitura do gráfico, né, a gente sempre lê um gráfico da esquerda para a direita. Então, a gente vai ver se está subindo, ele está assim, se está descendo, assim. E o b é o nosso termo independente, ele se chama coeficiente linear, ele nos indica aonde o nosso gráfico está cortando no eixo y. Bom? Então, para a gente entender melhor, vamos analisar aqui como é que a gente faz a construção do gráfico dessas duas funções. Vem comigo. Então, para a gente começar, vamos fazer na nossa primeira função ali, da 2x menos 1. Para a gente fazer essa aí, a gente vai escrever assim. Ó. Primeiro a gente dá alguns valores para o x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu escolhi esses valores arbitrariamente, se tu quiser tu pode botar outros. Y é igual a f de x. Então vamos resolver aqui, ó. F de menos 2, lembra como a gente faz a aplicação numérica da função? A gente viu na aula passada. Então vai ser 2 vezes menos 2 menos 1. Esse valor aqui dá menos 4 menos 1 dá menos 5. Então, beleza. Agora aqui, ó, f de menos 1. Isso aqui é igual a 2 vezes menos 1, que dá menos 3. Beleza, agora vamos lá. F de 0, 2 vezes 0 menos 1, isso é igual a menos 1. F de 1, isso aqui é 2 vezes 1 menos 1, que é igual a 1. E f de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 1, que é igual a 3. Então, temos essa tabelinha, só vamos complementar ela colocando aqui, ó, pontos. Lembra que os pontos é sempre x e y, para o ordenado. Então, aqui vai ser, ó, menos 2, menos 5, menos 1, menos 3, 0 e menos 1, 1 e 1, 2 e 3, tá bom? Agora, com essas informações, a gente pode construir o nosso gráfico. Vou construir aqui em cima, é só um esboço, tá, pessoal? Então, pode ficar um pouquinho torto. Lembra que na horizontal é sempre o eixo x e na vertical o eixo y. Vamos juntar os nossos pontos, ó. Se o x é menos 2, o y é menos 5. Então, vamos lá. Juntamos este ponto aqui. Se o y é menos 1, se o x é menos 1, o y é menos 3. Juntamos outro ponto. Se o x é 0, o y é menos 1. Mais um ponto. Se o x é 1, o y é 1. Então, mais um ponto. E se o x é 2, o y é 3. Todos os números a gente obteve fazendo as contas. Juntando tudo isso, pessoal, a gente obtém, ó, bem forçadamente essa reta, tá? Imagina que é uma reta. Então, construímos o primeiro gráfico. Vamos construir agora da segunda função. Vamos lá. Segunda função, a gente vai fazer a mesma coisa. Fazer a tabelinha, ó, x, vamos dar alguns valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2.
Vamos botar aqui, ó, f de x igual a y. Então aqui vai ser a f de menos 2, agora é menos o menos 2 mais 2. Isso aqui resulta em valor 4. Vamos fazer o outro aqui, ó. F de menos 1, menos o menos 1 mais 2, que é 3. F de 0 vai dar 0 mais 2, que é 2. F de 1 vai ser menos 1 mais 2, que é 1. E F de 2 é a mesma coisa que menos 2 mais 2, que é 0. Então, lembrando, fazer a última coluna aqui, que é a coluna dos pontos, x, y. E aí aqui a gente vai ter o quê? Ó? Menos 2, 4, menos 1, 3, 0 e 2, 1 e 1, e 2 e 0. Agora, vamos partir para o nosso gráfico. Vamos lá. A gente desenha o eixo y, o eixo x e y, e liga os pontos. Ó. Se o meu x é menos 2, o meu y é 4. Se o meu x é menos 1, o meu y é 3. Se o meu x é 0, meu y é 2. Se o meu x é 1, o meu y é 1. E se o meu x é 2, o meu y é 0. E olha aqui o gráfico que se formou, uma reta também, descendo, sempre indo da esquerda para a direita. Tá bom? Então, vamos voltar para a aula para a gente discutir mais alguns conceitos de gráfico. A gente também consegue, né, pegar problemas do mundo real e traduzir de formas que os gráficos nos dão as nossas respostas. Vamos fazer esse exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor. O que ele diz para nós? Esse exemplo diz o seguinte: ao escolher um plano de saúde, as pessoas se deparam com duas situações. O plano A te cobra R$200 de inscrição mais 50 por consulta, e o plano B, que te cobra R$300 de inscrição mais R$40 de consulta. Temos que construir a função correspondente de cada plano e depois também ver qual plano é o mais econômico, em que situação o plano A é mais econômico que o B, em que situação o B é mais econômico que o A, e quando eles são equivalentes, iguais, mesmo valor. Primeiro vamos fazer a função. Olha aqui comigo. No plano A, ele te cobra o quê? R$200 de inscrição mais R$50 por consulta. Concorda comigo que eu posso escrever antes disso, antes de concordar qualquer coisa, quem que vai fazer variar os preços no final do mês? Vai ser sempre o número de consultas que tu vai fazer, né? Porque tu sempre vai pagar os 200 lá na tua inscrição e só cada consulta que tu fizer tu vai pagar R$50. Então a nossa variável aqui x é a consulta. Então eu posso escrever a função como sendo f de x igual aos 200 que tu paga fixo mais R$50 pelas consultas. Quer ver que dá certo? Ó? Se eu não consultar em nada no mês, eu só vou pagar a inscrição. Se eu fizer uma consulta no mês, eu vou pagar a minha inscrição mais R$50 vezes 1. Isso vai dar R$250. Se eu fizer, por exemplo, 2 consultas no mês, eu vou pagar minha inscrição 50 vezes 2. Então eu vou pagar R$300. Certo? Então esta função aqui define o plano A. Vamos fazer agora o plano B. Vamos lá. Plano B. Eles te cobram R$300 de inscrição mais R$40 por consulta.
De novo, x vai ser a nossa variável. A variável x, né, vai determinar as consultas. Então, consultas. Então, ó, se a gente fizer a função desse tipo, ó, R$300 que tu paga da inscrição, mais 40 vezes a consulta. Quer ver que dá certo? Se eu não consultar nenhuma vez no mês, 40 vezes 0, dá só a inscrição. Se eu consultar uma vez no mês, 300 mais 40 vezes 1, R$340. Se eu consultar duas, 300 mais 40 vezes 2, R$380. Então, sim, essa função que a gente achou é a função que define as consultas do plano B. Tá certo? Agora, além disso, a gente pode construir o gráfico dessas funções e responder as perguntas que ele faz no segundo. Mas antes da gente fazer isso, eu te convido a ver outros valores do plano A e plano B, por exemplo, a f de 3, f de 4, f de 5, para todas do plano A e do plano B. E tu vai ver que quando tu chegar aqui, ó, no teu plano A, quando tu chegar na f de 20, isso aqui vai dar 200 mais 50 vezes 20, vai dar R$1.200, tá bom? Mas se tu fizer isso aqui, ó, no plano B, se fizer a f de 20, tu vai ter o que, ó? 300 mais 40 vezes 20, isso aqui vai dar R$1.100. Olha, já deu mais barato. O que isso quer dizer? Se nós formos construir um gráfico dessas funções, em que o eixo x são o número de consultas e o eixo y é o valor, o que vai acontecer? Eu sei que se eu não consultar nada no plano A, que eu vou deixar o plano A aqui em vermelho, aqui em rosa, se eu não consultar nada, a gente já viu que paga R$200. Beleza. Pago 200. Se eu não consultar nada. Mas se eu consultar 20, eu vou pagar 1.200. Beleza. Vamos marcar esses pontos aqui no gráfico para a gente ter. Então, o que acontece? Se eu pegar e fizer no plano B, que eu vou deixar em verde aqui, se eu consultar pelo plano B e, bom, não fizer nenhuma consulta, eles vão me cobrar R$300. Mas, se eu fizer 20 consultas, eles vão me cobrar 1.100. Certo? Então, o que acontece? Ó, quando eu fizer 20 consultas, eles vão me cobrar 1.100. Então, o gráfico é mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui é o gráfico do plano B e em rosa o gráfico do plano A. Olha o que acontece agora, olha a mágica da coisa. Tá vendo que tem um ponto em comum entre os gráficos? Um X. Então, vai ter um número de consultas em que tanto X, tanto plano A quanto plano B vai ter o mesmo valor. Mas antes desse valor X, o que acontece? Todo mundo que está abaixo aqui, ó, todos esses valores aqui, ó, vão ser sempre menores. O plano A vai ser sempre mais barato, ele está sempre mais abaixo. Então, antes do X aqui, ó, o plano A é o mais barato. Mais barato. Mas olha aqui, ó, depois do X, o que está acontecendo? Depois do X,
Tá vendo que o plano B que fica abaixo sempre? Então, depois do x, o plano B é o mais barato. Essa é a ideia que o gráfico consegue nos trazer. A gente consegue responder esse tipo de pergunta. E a pergunta que fica final ali é: quando que os dois têm o mesmo valor? Nesse caso é esse ponto x que a gente quer descobrir. E para descobrir esse ponto x, a gente vai fazer a seguinte conta: quando os dois planos forem exatamente iguais. O que a gente quer dizer com isso? Quando o nosso 300 mais 40x for igual ao valor de 200 mais 50x. Se a gente igualar essas duas contas, a gente vai achar que esse x vai ter que ser igual a 10. Então, quando a gente fizer 10 consultas, tá bom? O valor tanto do plano A quanto do plano B vai ser o mesmo. Questão um pouquinho, parece complicada, mas é só para a gente entender um pouco melhor alguns conceitos e como aplicar eles no cotidiano. Vamos voltar para a aula? Olha aqui, ó. Então, a gente tem a nossa função, em que o coeficiente angular, né, o A representa o coeficiente angular, o B representa o coeficiente linear. E o que acontece? Vamos ver aqui nesse exemplo. Ele pede para a gente definir quem é o coeficiente angular e linear em cada um deles. No primeiro item, aqui na f de x, a gente sabe que o coeficiente angular é 5 e o coeficiente linear, que é o b, é o menos 2. Lembra sempre de carregar o sinal, tá? Nesse segundo exemplo, o coeficiente angular é o menos 2. Tá vendo? O coeficiente angular é sempre quem está com x. Então aqui, ó, menos 2, carrega o sinal contigo. E o coeficiente linear é o b, que nesse caso é o 4. A gente tem algumas fórmulas que nos auxiliam a como encontrar o valor do coeficiente angular. A gente pode definir ele. O coeficiente angular, ele é a razão entre a diferença dos valores de um y sobre os valores de x, dado 2 pontos no nosso gráfico. A gente já vai ver isso num exemplo e tem que ficar tranquilo. Além disso, o coeficiente angular, ele define se a reta vai estar crescendo, nesse caso quer dizer subindo, ou se a reta vai estar decrescendo, nesse caso descendo. Quando o valor do A é positivo, a nossa reta ela é crescente. Quando o valor do A é negativo, a nossa reta ela é decrescente, certo? Que é como o exemplo que a gente viu aqui na aula em relação lá no nosso primeiro slide, no nosso primeiro exemplo, que dizia o quê? Ó, o nosso A positivo, reta subiu. O nosso A negativo, a reta desceu. Mas como que a gente pode determinar esse coeficiente angular? Como que a gente faz a conta, né? Vem comigo, vamos lá. A gente tem duas maneiras, tá? Essa aqui é a primeira maneira. Dada essa reta aqui, ó, ela está, lembra que a gente sempre lê da esquerda para a direita, ela está crescendo, está subindo. Então a gente já sabe que o coeficiente angular tem que ser um número positivo, uma reta crescente. A gente vai fazer a forma usando a razão entre o y e o x. Então a gente escolhe 2 pontos qualquer na reta. Eu vou escolher o ponto 3, 2, que é este ponto aqui, e o ponto 1, 0, que é esse ponto aqui. Lembra que o primeiro componente é x, x1, y1, x2, y2. Então eu só vou substituir, ó, y2 menos y1, então 0 menos 2, dividido por x2 menos x1. Então vai ser 1 menos 3. Isso vai dar menos 2 sobre menos 2, que dá 1. Então, coeficiente angular positivo. Conseguimos. Só que uma reta, pessoal, ela sempre vai ter o mesmo coeficiente angular. Nunca vai mudar. Quer ver? Vou te mostrar, vou te provar isso. Vou escolher outros 2 pontos qualquer, ó. O 5 e o 4, esse ponto aqui. E o 6 e o 5, esse outro ponto aqui. Se eu calcular o coeficiente angular desses 2 pontos, vai dar a mesma coisa. Porque esses 2 pontos também estão na mesma reta. Então, independente da reta, se tu calcular, pega 2 pontos que estão na reta, o coeficiente angular que tu achar ali vai valer para qualquer outro. A gente também pode fazer através do gráfico. Vou te mostrar aqui. Se te der só o gráfico, tu consegue calcular esse coeficiente angular da seguinte maneira.
Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Tu vai escolher 2 pontos, qualquer, na tua reta. Então, eu vou escolher este ponto aqui, que é o 2, 1. E eu vou escolher este ponto aqui, ó, que é o 5 e 4. Para achar o coeficiente angular, lembra? Δy por Δx. Para te ajudar a fazer as contas agora no início, eu recomendo que tu escreva assim, ó, x1, y1, x2, y2. Então, vamos substituir. Isso aqui vai ser y2 menos y1, x2 menos x1. Substituindo aqui, vai ser, ó, 4 menos 1, e aqui vai ser 5 menos 2. 4 menos 1, 3. 5 menos 2, 3. 1. Então, aqui o coeficiente angular é 1, e a gente conseguiu determinar ele da forma mais direta possível. Outra forma que a gente também tem de encontrar o coeficiente angular é através de dados somente 2 pontos que estão no espaço, a gente pode pegar entre eles e achar uma reta. E aí, com isso, definir, né, se essa reta está subindo, descendo, né, que seria crescente ou decrescente. Então, vamos lá? Vamos fazer esse exemplo aí? Vamos aqui comigo, ó. O ponto P, 0 e 3, e o Q, 2 e menos 1. Se a gente construísse o gráfico, né, só vamos fazer das duas formas aqui. Então, é o seguinte, ó. O ponto P, 0, y3. Então, está aqui o ponto P. O ponto Q é x igual a 2, y igual a menos 1. Tá aqui. Se a gente, intuitivamente, a gente consegue traçar essa reta aqui, ó. A gente já vê o caminho que nos leva, né? A reta da esquerda para a direita, ela está descendo. Então, o nosso coeficiente angular é negativo, porque a reta ela é decrescente. Decrescente. Mas se tu pega assim, bah, não lembro como fazer isso. Só lembro da fórmula algébrica. Vamos lá. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Coeficiente angular, ΔY, Δx. Lembra que esse cara aqui, ó, x1, y1, x2, y2. Então, isso aqui é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Se a gente for fazer as contas aqui, vai dar, ó, menos 1 menos 3 divididos por menos 1, não, desculpem, menos 1 menos 3 divididos por 2 menos 0. Então, 2 menos 0. Isso aqui vai dar menos 4 por 2, que é igual a menos 2. Então, olha aqui, ó, coeficiente angular negativo, reta decrescente. Tá certo? A gente conseguiu definir o coeficiente angular desta maneira. E para finalizar a nossa aula, o nosso B, que é o coeficiente linear, ele nos indica onde que ele está cortando o eixo Y. Então, olha aqui, ó, a gente tem 4 possibilidades. A gente tem, se uma reta, ó, aqui o coeficiente angular é positivo, reta crescente, com o B positivo, porque ele está cortando na parte positiva do eixo Y. Aqui é uma reta crescente também, mas o B é negativo, porque ele está cortando na parte negativa do eixo Y. Aqui é uma reta decrescente, então o A é negativo, mas olha, o B corta no B positivo, então o B é maior que zero. E aqui é uma reta decrescente, só que o B está passando na parte negativa, então o B é negativo. Espero que tu tenha entendido. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários ou me escreve. Nos vemos na próxima aula. Tchau!